Meritíssimos e meritíssimas, bem-vindos a mais um vídeo do Toga Voadora. Eu sou o Léo Oliveira e eu tô aqui hoje para falar de uma série que eu tava muito hypado para esse ano, que é Hunters, da Amazon, nova produção do Jordan Peele. Eu não podia ter saído mais satisfeito depois dessa primeira temporada. E nesse vídeo aqui eu não vou fazer uma review, porque todos os canais já fizeram análise da série. Se você quiser saber minha opinião, eu vou fazer um pequeno trecho em que eu vou falar do porquê que você precisa assistir essa série e porquê que ela tem uma qualidade muito grande. Mas aqui nesse vídeo eu vou focar sobre o tema da série, que é justamente as conspirações ao redor do nazismo. Por que eu coloquei conspirações entre aspas? Porque não são conspirações, porque tem documentos da FBI, tem relatos de historiadores, milhares de reportagens que embasam tudo que a série usou como pano de fundo e que já não é mais uma teoria, que simplesmente se tornou fato histórico. E eu vou contar aqui as bizarrices que aconteceram em relação ao nazismo nos anos 1960, 70 e até 80, que tem muita parada estranha em relação ao governo dos Estados Unidos e que provavelmente você vai sair chocado depois desse vídeo. Vamos lá primeiro então falando da qualidade da série. Pra mim é a primeira grande série do ano. É inacreditavelmente boa, é uma das melhores que eu já vi no catálogo do Prime Video. Eu acho que superou até The Boys, então eu acho que é a melhor série do Prime Video. A única coisa que eu deixo de conselho é não assistam maratonando, porque sim, a gente que produz conteúdo, a gente tem que maratonar para conseguir lançar os vídeos o quanto antes. Mas o público em geral, eu acho bom não maratonar a série. Tenta ver, tipo, pausadamente, uns 2 episódios por dia, porque são episódios bem longos e são muito densos. Eles têm muitas discussões ao redor deles, então é bom você dar uma pensada ali. O próprio ritmo é feito como se fosse 10 filmes e não um episódio de uma série padrão. A produção cobra um pouco do público, mas em termos de qualidade, a direção é impecável em todos os episódios, o roteiro é muito bem escrito, inclusive as reviravoltas da história são muito bem arquitetadas, o elenco, o que eu vou falar desse elenco? Perfeito, todo mundo tá muito bem, com destaque principalmente pro Logan Lerman, que faz o John, o protagonista da série, pra mim é o melhor trabalho dele, e pro Al Pacino, porque sim, a gente tem Al Pacino fazendo uma série, pô, a gente achou que nunca ia ter isso acontecendo. Aconteceu, é incrível, o cara merece prêmio, tá brilhante nesse papel. No geral, é muito bem feito. A fotografia da série tem aquela pegada do Jordan Peele. A fotografia que ele usa em Corra, em Us, tá muito presente aqui. Ele conseguiu fazer aquela identidade visual dele ao ponto de ser um diretor que já tem suas características próprias. Mas além disso, a série tem um valor de produção muito alto. Os cenários são muito bons, os figurinos são incríveis, a maquiagem, quando entra efeito visual, também convence muito, a ação é muito bem feita. Se ela fosse uma série que fosse impecável em todos os atributos técnicos, mas não tivesse uma história com a mensagem relevante e importante a passar, ela seria só mais uma série nesse mar de lançamentos que a gente tem esse ano. Mas a principal força é realmente a trama, a história, a narrativa que é original, é criativa e que vai te impactar. Você vai sair da série muito abalado e vai ter episódios que você vai chorar, vai ter episódios que você vai rir muito. Eu passei mal de rir pelo menos umas 2 vezes na série. Então é isso, é uma produção que vale a pena ver. Agora essa parte do vídeo aqui eu já vou entrar no que acontece na história e o que é real ou não em Hunters. Eu vou ir pela ordem dos episódios, então é óbvio que vai ter spoilers da série, e eu vou tirar as mensagens mais importantes em relação ao nazismo, como que o nazismo é retratado aqui na série. E se o YouTube for caridoso com a gente dessa vez, ele não vai dar bandeira amarela no vídeo só por falar de nazismo, porque né, nazismo é histórico, é uma coisa que a gente tem que falar, porque se for esquecido, a chance de ser repetido é muito grande. Inclusive, são dos temas da série. A memória é uma das formas de conseguir justiça. A primeira coisa que eu preciso explicar para vocês é a chamada Operação Paperclip, ou clipe de papel, que basicamente foi um evento que aconteceu ali no final da Segunda Guerra, lá em 1945, em que assim que Berlim foi tomada e o regime nazista caiu oficialmente, os líderes da União Soviética e dos Estados Unidos pensaram ali, olha o tanto de cientista brilhante, apesar de monstros, que a Alemanha nazista tinha. As mentes deles são armas. Quem conseguir recrutar eles vai sair na frente nesse novo século que está surgindo a partir dessa guerra. Então, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos começaram a recrutar médicos, engenheiros, alguns líderes políticos, estrategistas, enfim, cientistas e grandes intelectuais do regime nazista, principalmente da alta cúpula, para que servissem aos seus interesses a partir da Guerra Fria que estava começando naquele momento. E principalmente os Estados Unidos, que queriam manter a sua hegemonia global como esses deuses da cultura que vão dominar o mundo a partir da sua produção, tanto cultural quanto científica, eles fizeram questão de levar o máximo possível de nazistas para o seu território. E sim, isso aconteceu, isso está relatado em muitos arquivos do FBI. Eles pegavam esses criminosos de guerra que não foram levados ao tribunal de Nuremberg, inclusive o Meyer, que é o personagem do Al Pacino, comenta na série que no tribunal de Nuremberg eles executaram apenas 11 dos principais nomes do nazismo, ou seja, daqueles milhares de responsáveis, só 11 foram responsabilizados e o resto, tipo,
Ninguém nunca se questionou onde que eles foram parar, por que não foram presos. Foi basicamente isso. Eles foram para os Estados Unidos a convite do governo e não só conseguiram empregos de destaque, cargos importantes na política, mas também ganharam identidades novas, vidas novas, famílias novas e conseguiram ter longas e boas vidas, usufruindo do bom e do melhor da América e se tornaram realmente cidadãos dos Estados Unidos. Mas aqui na série, essa importância que ela tem é justamente por isso, de voltar ali nesse pequeno espaço dos anos 70, que é onde a narrativa se passa, e apesar de usar artifícios da ficção, contar uma história que tem muitas bases reais, que tem muita veracidade, e te convencer daquilo e, mais uma vez, usar esses artifícios da ficção para te impactar, porque essa é a função da arte, não é para ser uma série documental, é para ser uma série que tem sim um certo grau de romantização, tem os seus momentos de êxtase ali, principalmente em relação à vingança / justiça que eles estão sempre procurando, porque essa é a função dos Hunters, ou a caçada, mas a história que eles contam desses nazistas e de tudo que ronda a chegada deles à América é real, é muito crível. Inclusive, já no segundo episódio a gente tem uma menção a Gretel, que é uma engenheira química que está trabalhando na NASA, que ela cuidava da parte da criação dos combustíveis dos foguetes que a NASA estava criando ali nos anos 70, e ela era uma nazista que foi morta pelos caçadores. Inclusive, tem relatos reais de que essa Gretel, que eles mencionaram aqui, é a criadora dos gases que eram usados nas câmaras de gás do regime nazista para executar milhares de judeus ali nos campos de concentração. Então, aqui na série eles executam ela usando o mesmo gás que ela criou anos atrás para matar judeus, e aqui a gente vê que essa mulher que criou uma arma tão letal estava trabalhando na NASA com um cargo de destaque. A gente vê que inclusive ela morava num apartamento super luxuoso e ela tinha prestígio na sua profissão, ela era cultuada como uma das grandes cientistas da NASA e ficava por isso mesmo. Os diretores da NASA sabiam quem ela era, sabiam do passado e faziam questão de encobrir. Inclusive, para eles era benéfico ter esses cientistas ali, porque, voltando lá no nazismo, a gente tinha cientistas com liberdade total para criar, para fazer testes, para fazer experimentos, inclusive experimentos em humanos, e é por isso que a ciência nazista ela se desenvolveu tão rápido, porque quando não tem nenhum limite ético ou moral, ou seja, quando é uma ciência totalmente desvirtuada e perversa e até mesmo desumana, ela consegue avançar assim. Mas qual que é o preço disso? O preço foi simplesmente milhões de judeus morrendo, milhões de vidas que se viram a interesses de uma alta cúpula. Então a gente tem que pensar sempre nisso, que a ciência ela tem que ter sim limitações humanas, éticas e respeitar principalmente os direitos humanos, porque mais uma vez, são direitos do ser humano como indivíduo. A gente tem que respeitar isso independente de qualquer que seja a sua origem. Então essa é uma mensagem que a série tenta passar muito bem, que a meu ver conseguiu. Que mesmo com os avanços, a gente nunca pode perdoar os erros daquelas pessoas. Antes de continuar me aprofundando nessa questão da Operação Paperclip, só um pequeno parênteses que foi inserido lá no episódio 4, que é o episódio que se chama Os Ladrões Piedosos, que aqui entrou um dos episódios que eu fiquei mais chocado em relação ao nazismo. Bom, se você se lembra das aulas de história, a Suíça ficou numa posição de neutralidade em relação à Alemanha nazista. O governo suíço não declarou apoio oficial ao Hitler, mas ao mesmo tempo eles ficaram na posição de não combater e não negar o nazismo. Mas em 1941, quando o cerco fechou de vez para os judeus e eles tinham que encontrar qualquer fuga possível para sobreviver, a última esperança de milhares deles foi tentar ir para a Suíça. Mas o governo suíço da época baixou uma série de leis que simplesmente impedia qualquer migração, impedia qualquer entrada de imigrantes no país, ilegais ou legais. Então eles só fecharam as fronteiras e falaram: não, vocês são alemães, vocês se decidam aí, se vocês morrerem a gente não tem responsabilidade nisso. Então a gente já vê que a neutralidade, ela nunca é uma isenção política, eles sempre vão estar de algum lado. Então se o governo suíço na época escolheu não ficar contra o nazismo, eles ficaram do lado do nazismo, mas não foi só a omissão que colocou eles nessa posição. Além desses bloqueios que eles colocaram em relação à migração, um fato muito importante é a origem de muitos dos bancos suíços que existem hoje em dia. A gente direto vê nos jornais relatos de bancos suíços que estão sendo usados para guardar dinheiros de políticos corruptos em qualquer país que seja, porque lá funciona como se fosse um paraíso fiscal. Apesar de ter certas leis e restrições, o governo não taxa tanto o dinheiro, as fontes do dinheiro não são averiguadas, então muito dinheiro oriundo de crime entra nesses bancos e fica seguro lá, nunca consegue ser atingido por investigações, e por isso que a Suíça tem essa fama de ser o país dos bancos. Mas se a gente for investigar a origem desses bancos, a gente vai encontrar uma história muito nefasta. Inclusive, a investigação que foi feita em relação a isso não veio de outro país, veio justamente do governo suíço, que em 1996 instaurou a Comissão Berger, que foi basicamente um centro de estudos entre jornalistas e historiadores dos Estados Unidos, da Suíça e de Israel, que iam investigar o que aconteceu de fato com os bens dos judeus que foram levados para os campos de concentração. E em 2002, quando saiu o relatório final da Comissão Berger, o resultado foi assustador, porque o banco que é citado em Hunters no episódio 4, que é o Banco Internacional de Zurique, ele é um dos que tem os casos mais graves dessa história toda. Que basicamente o que aconteceu? Os nazistas, assim que levavam os judeus, as famílias inteiras, para os campos de concentração, as casas ficavam disponíveis, as casas e os bens, e muitos dos judeus tinham sucesso financeiro na época. Inclusive os alemães que não tinham emprego, eles culpavam os judeus pelo desemprego e pela situação de pobreza que eles estavam vivendo. Então eles se sentiam no direito de
de usurpar todos aqueles bens, todas aquelas heranças de família que os judeus tinham ali, que inclusive às vezes eram peças religiosas ou peças de arte mesmo, que representavam a cultura de todo um povo. Os nazistas simplesmente pegaram aquilo, roubaram de fato, porque foi na base da violência, e levaram isso para os bancos suíços. E lá era muito seguro de deixar, porque mais uma vez, não tinha uma fiscalização muito grande, não se apurava a origem daqueles bens, e também os banqueiros aceitavam que se depositasse bens diretamente, não precisava ser o dinheiro exatamente. Então, a alta cúpula do partido de Hitler, eles se apossaram desses bens, e por isso que fizeram tanta fortuna, eles tinham tanto poder por isso, eles tinham como investir, porque os bens de muitos dos cidadãos que estavam sendo mortos nos campos de concentração estavam em posse do governo, estava bem escondido nos bancos, e inclusive os banqueiros começaram a cobrar taxa em cima disso, e é por isso que muitos dos bancos suíços são tão ricos hoje em dia, porque veio dessa origem sangrenta aí, esse dinheiro que é cheio de morte, de traumas, ele que deu todo esse poder econômico para eles. E aqui na série, no quarto episódio, que se chama Os Ladrões Piedosos, é justamente essa menção aos suíços que sempre se colocaram como neutros em relação ao nazismo, que nunca se envolveram com isso, que tentam sempre lavar as mãos em relação a esses crimes de guerra. Eles estavam do lado do nazismo, não só apoiando, como foi o caso dos bloqueios e dos bancos, mas pelo fato de ser um país vizinho que não se impôs em relação ao nazismo. Então, as mortes de milhões de pessoas estão sim nas mãos dos suíços. No episódio 5, a gente vê mais uma vez os caçadores chegando, dessa vez no Alabama, indo atrás de um dos tenentes ali do Fantasma, que é um dos grandes vilões da série, e eles encontram surpreendentemente uma quantidade enorme de nazistas vivendo numa cidade chamada Huntsville, no Alabama. Essa cidade existe de fato, e essa grande quantidade de população que era da alta cúpula do nazismo é real. Isso aí é um relato que está documentado até na história da cidade, lá nas bibliotecas locais. É um fato de conhecimento público isso. Inclusive a própria série fala que um dos motivos pelos quais eles escolheram Huntsville, no centro do Alabama ali, que é um estado do interior dos Estados Unidos, é que a população local, eles são mais conservadores politicamente falando, e vários deles têm ideais meio supremacistas, que acabavam sendo mais confortáveis para os nazistas se instalarem ali e até mesmo conseguirem correligionários, que é o que eles queriam, provavelmente. A gente sabia que eles não iam ficar ali só trabalhando para um governo estrangeiro. Eles eram orgulhosos, eles tinham uma crença partidária e ideológica, então se eles estão indo para um país que é rico, que tem meios, eles iam tentar alguma coisa. Então a gente não sabe se realmente eles tentaram uma conspiração um pouco mais séria, mas na série eles deram essa hipótese de uma criação de um quarto Reich, que é o terceiro Reich era do Hitler, o quarto seria esse novo, que seria feito na América agora. Huntsville ficou famosa por isso, por ser o berço dos nazistas, inclusive nos documentos oficiais do FBI, eles carinhosamente apelidaram a cidade de a Bela Adormecida de Hitler, porque era a cidade que tinha o maior número de nazistas ali, então se algum dia Hitler voltasse, era ali que ele teria a sua sede, era ali que ele teria os seus partidários apoiando ele. No episódio 6 a gente tem umas menções a alguns fatos muito curiosos sobre o nazismo, mas que isso vai ficar para um vídeo que vai sair amanhã, que é um vídeo que eu vou contar a relação do nazismo com o ocultismo, mas como é um vídeo mais de curiosidades, que a série não chegou a adentrar tanto, ele vai sair amanhã porque talvez isso tenha alguma consequência para a segunda temporada. Mas nesse vídeo aqui, mais uma vez, eu vou focar só nessa questão mais da fuga dos nazistas, então vamos prosseguir. O episódio 7 é muito interessante porque ele apresenta um personagem que é muito conhecido, inclusive esse aí foi o mais notório dos nazistas que vieram para os Estados Unidos, que é o Wernher von Braun. Esse cara que tinha o apelido curioso de Rocketman, que é o mesmo apelido que o Elton John tem, agora a gente fica pensando, tipo, o Elton John tem o mesmo apelido que um nazista super famoso. A cultura pop é muito estranha. Basicamente, ele era o principal nome que os Estados Unidos estavam atrás, porque lá na Alemanha nazista, já em 1943, ele estava desenvolvendo os seus mísseis V2, que era uma tecnologia de ponta na época, e também pelo fato de ele ter criado tecnologias que serviram muito para o armamento do exército nazista, que implicou na morte de milhões de pessoas. Mas os Estados Unidos esquecem essa última parte, pega só a anterior e fala, não, esse cara aqui é um cientista foda, essa aqui talvez seja a principal arma do nazismo. Vamos trazer ele para cá e vamos colocar ele como um dos chefes do programa espacial dos Estados Unidos. E muita gente atribui a ele o sucesso na missão de levar o homem à Lua. Então talvez o homem só chegou à Lua às custas de milhões de vidas, porque esse nazista em particular estava ali acompanhando de perto a missão que levou o Apollo 11 até a Lua. Mas o Von Braun, ele tem algumas curiosidades que vão além do que a série trouxe aqui. Talvez ele tenha sido responsável pelo sucesso da Operação Paperclip, porque além de trazer os seus projetos de armas e de foguetes espaciais, ele também conseguiu recolher uma série de documentos sobre os principais cientistas que o nazismo usou. Então, esses caras que foram recrutados pelos Estados Unidos, talvez só tenham chegado até o governo pelas mãos do Von Braun. Talvez ele tenha escolhido a dedo quem que ele ia trazer para a América, porque, né, vai que ele queria fazer alguma conspiração ou simplesmente ele quis salvar do julgamento aqueles que ele tinha mais proximidade. Mas fato é que em 1950 ele foi um dos primeiros a chegar lá em Huntsville, que eu já falei, lá no interior do Alabama, e ele morou com a sua família, inclusive. Ele conseguiu trazer toda a sua família. É uma curiosidade que poucos nazistas conseguiram trazer a sua família. Muitos deles abandonaram eles lá e chegaram na América e criaram novas famílias aqui. Então eles estavam realmente numa fuga desesperada para não ser julgados. Mas ele,
veio, como tinha tanta importância, conseguiu um bom acordo com o governo. Uma outra narrativa que a gente acompanha na temporada é a do personagem do Biff, que é aquele nazista muito louco lá, que ele é assustador, mas ao mesmo tempo ele não sabe fazer nada, ele é muito burro, muito atrapalhado, mas a gente sente que esse cara vai dar trabalho. Aquele senador que tinha uma proximidade com o presidente dos Estados Unidos na época, que era o Jimmy Carter, e ele estava ali sendo o nazista que acompanhava de perto a Casa Branca. Ele tinha uma influência muito grande, inclusive a gente vê pela narrativa dele o que estava acontecendo na política externa da época. O presidente Jimmy Carter é considerado um dos grandes progressistas dos Estados Unidos e, ao contrário dos governos anteriores, ele tinha a intenção de integrar a América como um continente de defesa dos direitos humanos. E é por isso que ele logo de cara voltou os olhos para a América do Sul, que era uma região que na época estava sendo dominada por governos ditatoriais, principalmente de origem militar. Ele não queria negociar com eles porque ele sabia que se os Estados Unidos continuassem comprando a matéria-prima vinda desses países que eram países mais de exportação agrícola, ele ia acabar financiando esses governos que ele não concordava, que não coadunava com aquela posição que eles adotaram em relação ao seu povo. Ele foi o presidente conhecido por baixar sanções econômicas em relação aos governos brasileiro, chileno e argentino principalmente, para que esses países entendessem qual era a mensagem dele, que era de respeito aos direitos humanos. Mas o Jimmy Carter não parou nas sanções econômicas, ele teve um papel muito mais ativo no fim da ditadura brasileira principalmente. E em 1977, inclusive é o ano que a temporada se passa, ele veio ao Brasil e se reuniu com o presidente Geisel, que na época era o governante do Brasil, e alertou que ele ia soltar um relatório de direitos humanos que trazia alguns crimes políticos cometidos pelo governo brasileiro, principalmente em relação aos seus presos políticos. E em 1978 ele divulgou o primeiro relatório de direitos humanos do Brasil, e nesse documento, contando com alguns relatos de prisioneiros políticos que se exilaram nos Estados Unidos, ele acabou expondo várias torturas que o governo brasileiro impunha aos seus presos políticos, e aí sim ele começou a fazer uma pressão efetiva para que o governo militar começasse a ceder, começasse a perceber que o seu poder estava ameaçado e que os anos 80 estariam o fim da ditadura brasileira, e foi o que de fato aconteceu. E aqui na série a gente vê o Jimmy Carter sendo meio que manipulado pelo Biff, como é um nazista que está ligado à alta cúpula, ele tem interesse em retirar essas restrições econômicas. Ele quer que as ditaduras sul-americanas continuem existindo porque é lá que o nazismo está situado. Eu vou tentar não dar spoiler nesse momento aqui, mas vai ser inevitável daqui a pouco. Então se você está nesse vídeo por curiosidade e ainda não assistiu a série, saiba que eu vou entregar o final da temporada, basicamente. Mas enfim, foque nisso, que na América do Sul é onde os nazistas estão mais situados ali, além de Huntsville, como eu já falei. E ele quer que a América do Sul tenha fortalecimento econômico, porque vai ser interessante para os interesses do nazismo. Então a gente tem esse paralelo aí, que nessa realidade que o Jordan Peele propõe nessa série, talvez se os nazistas não tivessem sido combatidos, o mundo seria totalmente diferente. As ditaduras não teriam caído, os governos norte-americanos seriam totalmente diferentes e talvez a gente teria um cenário político muito estranho e bem tenebroso. O episódio 8 trouxe mais um personagem que eu sinceramente nem sabia que existia, mas quando eu ouvi o nome eu falei, tá, eu vou pesquisar porque eu acho que eu já ouvi isso em algum lugar. Quando eu pesquisei, era mais uma história real que a série trouxe e inseriu muito bem na narrativa, que é a história do Simon Wiesenthal. Basicamente, esse é o maior caçador de nazistas do mundo, e ele realmente existiu e ele realmente caçava nazistas, mas não do jeito que vocês estão pensando, ele não saía por aí metralhando nazistas. Ele era um judeu sobrevivente do Holocausto, que assim que ele saiu da Alemanha nazista e veio para os Estados Unidos, a primeira decisão que ele tomou foi que ele iria contribuir com o Tribunal Penal Internacional para levar a julgamento o maior número possível que ele conseguisse de nazistas, principalmente da alta cúpula, porque ele sabia que, como foi feito em Nuremberg, simplesmente condenando soldados de médio escalão ali, ninguém ia conseguir nada, mas se ele fosse atrás de justiça para aqueles caras que orquestraram o nazismo, talvez ele conseguisse alguma justiça para o seu povo e até mesmo uma reparação histórica. Inclusive, quando ele encerrou a sua carreira em 2005, foi quando ele anunciou oficialmente que ele se aposentou da caça aos nazistas, ele tinha um saldo de mais de 1.100 criminosos de guerra preso, então ele realmente conseguiu caçar muito nazista importante. Inclusive, ele se tornou um escritor famoso e no seu principal livro, Justiça, Não Vingança, ele meio que faz uma promessa de que até ele se aposentar, ele ia, todos os dias da sua vida, contribuir para que esses caras fossem levados a julgamento. Ele não queria uma vingança, ele queria realmente um processo de julgamento legítimo. Em 1947, o Simon foi fundador do Centro de Documentação Histórica Judaica em Linz, na Áustria, que foi uma instituição que basicamente foi responsável por resgatar a história que os judeus perderam no Holocausto. Ele ajudou milhares de famílias a se reencontrarem, ele conseguiu recuperar documentos e relatos históricos das famílias que foram totalmente dizimadas e garantiu o devido velório de cada um dos mortos ali, e ele realmente queria fazer isso, fazer com que o seu povo tivesse uma cultura restaurada, para que aqueles anos que eles perderam ali na matança dos nazistas não se tornasse uma lacuna histórica nessa história dos judeus que já sofrem muita perseguição ao longo da história. Então ele tomou para si essa missão. Em 1961 ele fundou o seu principal feito, que é o Centro de Documentação Histórica Judaica de Viena. Essa aqui foi sua principal ferramenta de caçada aos nazistas, e aqui sim ele conseguiu prender esses mais de 1.100 nazistas que estavam fugindo, mas ele conseguiu alguns nomes que são do alto escalão de
Hitler diretamente. O primeiro deles foi Karl Silberbauer, não sei se essa é a pronúncia certa porque alemão é muito difícil de falar, mas esse cara foi um dos maiores oficiais da SS, que era a polícia de caça a judeus do regime do Hitler, e ele foi simplesmente responsável pela prisão de Anne Frank, sim, a Anne Frank do Diário de Anne Frank. Então esse cara tem uma importância histórica muito grande porque ele foi responsável indiretamente por uma das principais obras ao redor da Segunda Guerra. E o principal nome que o Simon conseguiu achar foi o Adolf Eichmann, que era tipo o quinto no escalão do Hitler, tipo, era um cara de patente muito alta que foi um dos maiores organizadores do Holocausto. Ele orientava vários dos campos de concentração do norte da Alemanha, e esse cara foi encontrado em 1962 na Argentina, que ele estava vivendo simplesmente como um fazendeiro, como um idoso inocente ali, mas o Simon descobriu quem que ele era e quando ele ia levar ele a julgamento, e o Simon não conseguiu levar ele a julgamento no Tribunal Penal Internacional porque em abril de 1962 o Mossad, que é o serviço secreto de Israel, acabou capturando o Adolf e levando ele para julgamento e execução num dos seus tribunais. E aqui agora só para encerrar mesmo a questão dessa conspiração, que esse ponto assim, talvez alguns ainda encarem como conspiração, é aquele final da temporada que a gente vê uma cena na Argentina em que aparece um bigodudo muito famoso e muito arrombado que assim, é o Hitler no final da temporada. Ele aparece ali como sendo o general. A gente achava que, beleza, coronel era aquela vilã, que ele não tinha nome ainda, e que general seria algum nazista de alto escalão. Mas quem que ia imaginar que o general era o Hitler, que a coronel era a Eva Braun, a esposa do Hitler? A gente viu que a série na segunda temporada vai abraçar essa teoria, que não é tão conspiratória assim, porque já tem alguns documentos que dão a entender que isso aconteceu mesmo, e que simplesmente é contado que o Hitler não se matou junto com a sua esposa no final da guerra. Ele fugiu primeiro para a Espanha, ficou em Barcelona alguns meses, e depois veio para a América do Sul, especificamente na Argentina, e trouxe com ele alguns outros oficiais de alta patente. Oficialmente a gente acha que isso não aconteceu, porque a gente nunca mais ouviu falar de Hitler, mas vamos aos fatos. A história oficial que foi contada por muitos anos dava conta de que o Hitler e a Eva Braun tinham se matado no palácio dele em 1945, assim que a Alemanha nazista caiu. Nunca foi encontrada nenhuma prova documental, nenhuma perícia que atestasse isso, e nenhum outro país relatou nenhum encontro com o maior criminoso de guerra do século XX. Mas um documento do serviço secreto alemão conta que um passageiro muito parecido com o Hitler foi visto saindo em um voo no dia 27 de abril, na madrugada do dia 27 de abril de 1945, em um voo que foi em direção a Barcelona, na Espanha. Inclusive, essa operação de extração do Hitler possivelmente teria sido orquestrada pelo Werner Baumbach, que inclusive foi um aeronauta que trabalhou no serviço de aeronáutica do Perón, que era o ditador da Argentina na época. E realmente, esse fato do Baumbach ter fugido da Alemanha com alguns outros oficiais e ido para a Argentina é documentado tanto nos documentos alemães quanto nos documentos argentinos. O fato do Hitler ter ido junto nessa operação aeronáutica aí que fica meio no ar ainda. Mas tem um fato muito curioso que eu vou contar agora. O fato que atesta que essa teoria da fuga do Hitler tem um fundo de veracidade é simplesmente um documento de perícia que a KGB escondeu por muitos anos, que era uma perícia feita num pedaço de crânio que atestaram na época que seria sim o crânio de Adolf Hitler. Mas o perito criminal Nicholas Bellatoni de Moscou fez um novo teste utilizando essa mesma ossada ali, e ele descobriu que na verdade não era o crânio de Hitler. Esse DNA remetia ao crânio de uma mulher que faleceu nos seus 40 anos, uma mulher desconhecida, mas definitivamente não era nem Eva Braun nem Hitler. Então isso meio que derrubou por terra essa teoria de que Hitler e Eva Braun tinham se suicidado. Então esse fato histórico que tinha sido adotado por tantos anos não era mais um fato histórico. Inclusive em 2014 o FBI soltou um documento oficial em que alguns agentes aposentados que na época estavam investigando essa possível fuga do Hitler para a Argentina conta que de um porto na América do Sul, em alguma localidade que eles não especificaram, saiu um submarino misterioso que tinha membros da cúpula do partido nazista rumo à Argentina. E assim, é muito estranho acreditar que um submarino ultra secreto não poderia contar com a presença do Hitler, ainda mais depois dessa prova que contesta o suicídio dele. Então muitos desses agentes do FBI não confirmam que realmente encontraram Hitler, mas alguns que não quiseram se identificar e não quiseram dar relatos oficiais, falam que alguns documentos do interior da Argentina, ali, da zona rural, dos arredores de Buenos Aires, acabam confirmando que tinha um alemão presente ali, um senhor alemão que poderia muito bem ser Adolf Hitler, ainda mais pela origem dele, pelos documentos que ele adotou. Enfim, a origem desse senhor era muito suspeita, esse submarino misterioso, esse voo também que saiu da Alemanha ali, então tudo fica meio nebuloso. Então, pra mim fez muito sentido usarem isso na série, porque, né, já que é uma lacuna histórica que ninguém nunca solucionou, por que não trazer Hitler de volta como vilão? Pra mim foi muito foda, o final da temporada foi de explodir a cabeça. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e fique de olho porque amanhã, ou no máximo depois de amanhã, vai sair esse vídeo em que eu vou contar um pouco do ocultismo na história do nazismo. Então é isso, até a próxima, tchau!